Com grande alegria nós chamamos a todos bem-vindos a este nosso culto. Nós que vivemos num mundo tão complicado, temos nossos problemas, dificuldades e aflições, e hoje Deus quer, através das leituras bíblicas, nos incentivar a buscarmos a Ele em oração em todo o tempo, em todos os momentos, sabendo que Ele ouve as nossas orações e nos responde. Por isso o Salmo 121 diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Com essas palavras iniciamos o nosso culto. Nós vamos invocar a presença de nosso Deus. Em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fundação do mundo.
de coração sincero nos acheguemos de Deus, o nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos conceda o perdão. Façamos oração. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo justamente o teu castigo aqui na terra e na eternidade. Lamento de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. O Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou seu Filho unigênito para que morresse por nós. E por amor de seu nome nos perdoou todos os pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, e lhes prometeu o seu Espírito Santo. Para você que confessou o seu pecado, crê em Jesus Cristo como seu Salvador, e tem o sincero desejo de corrigir a sua vida pecaminosa, eu, como ministro da palavra chamado e ordenado, anuncio a graça e o amor de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agora que nós ouvimos a palavra de perdão, nós podemos adorar a Deus lendo o Salmo 121. Salmo 121 é um salmo de confiança. Nós temos um Deus e Pai que se preocupa conosco, que quer nos ajudar. A Ele devemos recorrer em oração, quando tudo vai bem, agradecendo pelas bênçãos derramadas. A Ele devemos recorrer quando temos problemas e dificuldades, sabendo e crendo que Ele ouve as nossas orações e nos ajuda. Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Glória ao Pai e ao Filho
capítulo 32, versículos 22 a 30, aonde Jacó luta com Deus em oração. E a oração de Jacó é perseverante. Ele precisa da bênção de Deus e ele ora pedindo esta bênção, e ele ora constantemente uma noite inteira, e parecia que ele estava lutando com Deus em oração. Ouçamos o texto. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou as suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não o deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Assim termina a leitura do Antigo Testamento. A leitura da epístola escolhida para hoje encontramos na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículos 14 até o capítulo 4, versículo 5, onde o apóstolo Paulo fala 2 coisas para Timóteo. Primeiro, para ele permanecer naquilo que ele aprendeu, permanecer na oração, permanecer na vida cristã e permanecer, segunda coisa, na palavra de Deus e no testemunho cristão. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus.
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Assim termina a leitura da Epístola. Aleluia!
O Santo Evangelho escolhido para hoje encontramos em Lucas capítulo 18, versículos 1 a 8, onde Jesus nos conta uma história, uma parábola de uma mulher que insiste com um juiz que era não temente a Deus, não temia ninguém, e de tanto ela insistir com o juiz, ele dá a causa para ela. E daí Jesus pergunta assim: se esse juiz deu a causa, mesmo não temendo ninguém, será que Deus não vai responder quando vocês oram a Ele, visto que Ele ama tanto vocês? Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, que sempre o procurava dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Assim termina a leitura do Evangelho. Nós vamos confessar a nossa fé cristã nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Na igreja o fundamento é
Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar as palavras do Evangelho há pouco lido, Lucas 18, 1 a 8, ressaltando o tema Oremos. Que Deus abençoe as palavras de nossos corações. Estimado irmão e irmã, depois que terminou a Segunda Guerra Mundial, muitas cidades da Alemanha ficaram destruídas por causa dos bombardeios. Muita gente morreu. Um cristão estava viajando de trem e teria de fazer uma baldeação, isto é, descer de um trem e esperar o outro. Enquanto esperava na estação, ele viu um salão de cabeleireiro e resolveu ir até lá para fazer a sua barba. Ele senta na cadeira do barbeiro e o homem começa então a fazer a barba com a gilete. No meio da conversa, o cristão se identifica como cristão e o barbeiro muda de expressão e começa a dizer muito bravo assim: "Você crê que Deus é bom? Pois fique sabendo que Deus permitiu que uma bomba caísse em cima da minha casa e matasse a minha esposa e meus filhos. Como pode Deus ser bom?" E a lâmina do homem estava no pescoço do cristão. Então o cristão disse: "Escute, quantas vezes o Senhor orou a Deus durante a guerra pedindo para Ele proteger a sua casa?" E o barbeiro parou de repente e houve um silêncio por alguns segundos. E o homem começou a chorar amargamente. Ele nunca se deu conta de que precisava ter orado pedindo a proteção de Deus sobre a sua casa, mas estava reclamando de Deus. Ele nunca recorreu a Deus para a sua segurança e a sua felicidade. Talvez, se ele tivesse orado a Deus, a bomba não teria caído em sua casa. Jesus fala no texto de Lucas 18, 1 a 8, sobre oração. E ele diz assim: "Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Esta mulher clamou ao juiz durante dia e noite. E Jesus agora diz para nós também clamarmos sempre sem desanimar a Deus, pois Ele vai ouvir toda a nossa oração porque Ele nos ama. Oremos sempre." Estimado irmão e irmã, como é que anda a sua vida de oração? Está mais ou menos parecida com a do barbeiro? De vez em quando nós reclamamos muito da vida, reclamamos de Deus, dos problemas, das dificuldades, mas não oramos pedindo a bênção, a proteção e o amparo de Deus. Jesus diz em Lucas 11, 9 e 10 assim: "Por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate, a porta será aberta." Isto é, Deus vai responder a nossa oração sempre, mas a seu modo e a seu tempo. Você lembra, por exemplo, do povo de Deus do Antigo Testamento, que era escravo no Egito? Quanta oração esse povo deve ter feito a Deus para livrá-lo da escravidão e do sofrimento. Deus sempre ouviu a oração do povo, mas no tempo certo, no tempo de Deus, depois de 430 anos de escravidão, Ele fez nascer Moisés e libertou o povo. Quando este mesmo povo sai do Egito e está caminhando, e de repente ele se defronta com um grande mar vermelho, e atrás dele vinha Faraó com o seu exército, e Moisés vai a Deus em oração, e Deus ouve a oração de Moisés, e no tempo certo, o tempo de Deus,
no mesmo dia em que Moisés orou, abre-se o Mar Vermelho e o povo passa pelo meio. Assim, a nossa função como cristãos é orar a Deus, agradecendo em primeiro lugar pelas bênçãos derramadas e pedindo tudo o que precisamos para viver. Eu fico imaginando Deus com tantas coisas que Ele tem para fazer e cuidar, tantas pessoas neste mundo para ouvir as orações, mas quando você e eu, estimado irmão e irmã, dobramos os nossos joelhos para conversar com Ele em oração, é como se Ele deixasse tudo de lado para ouvir somente a nós com atenção. Imagine que quando nós oramos, é como se Deus colocasse cada um de nós no seu colo, como um pai coloca o seu filho pequeno no colo e diz: fale, meu filho, minha filha, fale que eu estou ouvindo você. Isso não é maravilhoso? Oremos sempre. Você já parou para pensar em como a nossa vida neste mundo é frágil? Somos como um vaso de barro que a qualquer momento pode cair e quebrar. E quantas vezes nós caímos e quebramos frente aos problemas da vida, às dificuldades e às aflições. Jesus nunca prometeu que a nossa vida cristã neste mundo seria isenta de problemas, mas Ele prometeu que estaria conosco nos bons e maus momentos da vida, e que Ele já nos deu a melhor coisa, que é a vida eterna nos céus. Foi para estar conosco que Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, veio ao mundo, carregou sobre si mesmo os nossos pecados na cruz, pagando a nossa culpa eterna junto a Deus por causa dos nossos pecados, como diz Isaías 53, 4 e 5. No entanto, era o nosso sofrimento que Ele estava carregando, era a nossa dor que Ele estava suportando, estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que Ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que Ele recebeu. Por isso Jesus Cristo pode dizer, e nós podemos crer com certeza, em João 11, 25 e 26 assim: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Oremos sempre sem desanimar. Jesus nos conta a história da viúva que tem uma causa a ser definida por esse juiz que não tem temor nem de Deus nem de nada neste mundo, e ele não quer julgar a causa da mulher, mas ela vai até a casa dele todos os dias, clamando para ele julgar a sua causa e fazer justiça. O juiz, para a mulher parar de encher a paciência dele, julga e dá a causa para a mulher. Então Jesus diz: será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Esta é outra característica da oração, segundo Jesus no texto: orar sem cessar. Deus ouve a nossa oração da primeira vez e vai nos responder e ajudar no tempo certo e na maneira certa. Mas como nós não sabemos qual o tempo certo e a maneira certa de Deus responder, nós devemos continuar orando sempre, em todo momento, sem desanimar, por mais que pareça demorado ou que Ele não está respondendo. Ore sempre, continuamente, quando tudo estiver bem em sua vida, agradecendo pelas bênçãos derramadas e pedindo para que tudo continue bem. Ore sempre, continuamente, quando tudo estiver mal em sua vida, pedindo as bênçãos de Deus, a proteção, o amparo, forças para continuar confiando nele. Lembre sempre que bênçãos espirituais como fé, esperança, amor, alegria, paz, bondade, humildade, você pode pedir e com certeza Deus vai lhe dar sempre, pois isso sempre fará bem para você. Bênçãos corporais e materiais, como saúde,
ajuda nas dificuldades da vida, um projeto ou sonho que você quer realizar, peça, colocando no final da oração: se for da sua vontade, Senhor. Deixe para Deus resolver se isso que você está pedindo é bom e é realmente bom para você. E mesmo que Ele não possa dar o que você pediu porque não lhe fará bem, Ele dará outra coisa no lugar para responder a sua oração. Lembre que o tempo de Deus não é o nosso tempo, mas o tempo de Deus é o tempo certo. Lembre que o jeito de Deus responder não é o nosso jeito, mas o jeito de Deus é o jeito certo. Mas Deus sempre ouve e responde a oração. Confie nele. Ou, como diz o Salmo 37,5, entregue a sua vida ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Estimado irmão e irmã, oremos sempre sem desanimar. O barbeiro da história do começo estava revoltado com Deus, mas nunca tinha buscado a Deus pedindo proteção para a sua família. Muita gente hoje reclama de Deus, mas não busca a Deus na meditação da sua palavra, na oração, no adorar e servir a Deus na igreja, e não vive uma vida consagrada a Deus segundo a sua palavra. Mas reclamar de Deus reclama. Jesus diz no versículo 8 assim: contudo, quando vier o Filho do Homem, será que ainda encontrará fé sobre a terra? A oração é uma forma de nós mostrarmos a nossa fé dependente de Deus para a nossa felicidade. É uma forma de nós humildemente nos aproximarmos de Deus, como um filho pequeno se aproxima de seu pai pedindo tudo o que precisa. Por falar nisso, o que você quer da vida? Jesus já dizia em Mateus 21, 22: e tudo o que vocês pedirem em oração crendo, vocês receberão. Então lembremos sempre, quando tudo estiver bem na vida e quando tudo estiver ruim na vida, que a nossa função é orar a Deus sempre. A resposta no tempo certo e do jeito certo é a função de Deus. E é esta fé dependente de Deus que Jesus fala no versículo 8. E ele diz que vai ficar escassa sobre a terra na medida que o ser humano se afasta mais e mais de Deus e não depende dele para viver. Nós poderíamos hoje responder assim a pergunta de Jesus se vai encontrar fé sobre a terra quando ele voltar em glória: Senhor, se eu estiver aqui quando o Senhor voltar, vou estar firme em minha fé dependente do Senhor. Vou estar firme no meditar e viver a sua palavra em minha vida, na oração e no adorar o Senhor junto da igreja. Fazendo assim, permaneceremos firmes na fé, receberemos as bênçãos de Deus e quando formos chamados para junto dele no céu, receberemos dele um grande abraço e ouviremos da sua própria boca: você foi um servo bom e fiel, foi fiel no pouco, confiou em mim, me adorou, me amou, me serviu e dependeu de mim para viver. Agora venha e entre na alegria do meu reino para todo sempre. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.
está presente em nossas vidas nos bons e maus momentos. O Senhor quer e pode nos ajudar. Por isso, em primeiro lugar, te agradecemos por todas as bênçãos derramadas sobre nós e nossas famílias. Te louvamos pela maior bênção que é a salvação eterna que Cristo conquistou para nós na cruz. Ó Deus, dá-nos uma fé dependente de Ti, que nós diariamente coloquemos perante Ti as nossas vidas e as vidas de nossas famílias. Que nós peçamos o que precisamos para viver, na dependência de que o Senhor é o nosso bom pastor e nada nos faltará. Continua, ó Deus, nos abençoando, nos protegendo, nos amparando, guiando os nossos caminhos por este mundo tão confuso que vivemos, e que um dia todos nós possamos estar junto de Ti nos céus. Que nós possamos ter uma fé que dependa sempre de Ti para viver, e que nós saibamos que felicidade só vem do Senhor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.